39. Temos estudado nos domingos à noite uma seleção de salmos. Esta já é a terceira vez que fazemos isso ao longo aí de 10 anos da nossa igreja, sempre selecionando entre 40 e 50 salmos, e estamos aqui no 39. Então peço sua atenção para a leitura da palavra do Senhor. Julho vai acabando, o friozinho se vai, né? A gente vai ficando com... Daqui a pouco estamos aqui, que nem a turma de Daniel lá na fornalha ardente. Salmo 39. Atenção para a leitura da palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Jedutum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deixa aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque Tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro. A tua presença é peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Senhor, ao lermos uma oração tão dolorida de nosso irmão Davi, ajuda-nos a considerar as mesmas coisas que ele considerou. Em nome de Jesus. Amém. O título do sermão hoje é Memento Mori. Lembre-se de que você vai morrer. Um jeito bom de fechar um domingão bom desse, né? Memento Mori. Dizem que na Roma Antiga, por vezes, quando um imperador ou um general tinha um grande triunfo e estava ali sendo celebrado pelas multidões e tudo mais, dizem que um escravo ficava por detrás do glorioso homem sussurrando: Respice post te, hominem te esse memento mori. Em português seria: olha ao seu redor, não se esqueça de que é apenas um homem. Lembre-se, você vai morrer. Tudo fica mais dramático em latim, né, quando a gente fala. Eu não sei se dá para conversar fiado em latim, falar de batata frita, coisa assim. Eu acho que não dá, porque é muito dramático. Memento mori se tornou uma terminologia para todo tipo de lembrete de que nós somos meros mortais. E é interessante como há muitas formas que a humanidade vem usando internacionalmente para isso. Alguns no passado, crianças, imagina isso, gostavam de manter caveiras na sua mesa do trabalho, imagina. Você vai no escritório do papai e da mamãe, tem uma caveira ali. Que isso? Para lembrar, filho, que um dia o papai vai morrer também. Como assim, pai? A história da arte, os nossos quadros, são cheios de ampulhetas, de crânios, de outros lembretes visuais, para que você se lembre que você vai morrer. Nossos geniais artistas colocaram lá para a gente, escancaradamente, às vezes sutilmente. Os bichinhos que a gente cuida, né, crianças? Eles lembram a gente disso também. O Twitter tem uma conta chamada Daily Death Reminder. Daniel está rindo ali porque ele é um dos seguidores. Lembrete diário de morte. Um charme. Todo dia essa conta do Twitter posta a mesma coisa. Um dia você vai morrer. Só isso. Eu não sigo esse negócio, mas fica aparecendo na minha página porque Daniel TC e Jonas Madureira seguem. E eles vivem curtindo isso. E aparece para mim. E há festas populares como o Dia de los Muertos no México.
Você lembrar da morte, dias dos nossos finados. Há filmes que nos lembram que a vida é breve, breve, breve. Tem músicas que nos dizem que a vida é trem-bala, parceiro, e vai passar rapidinho. Alguns usam temas como o YOLO. Já ouviu falar do YOLO? É em inglês, você só vive uma vez. Você só vive uma vez, não desperdice em besteira. Se você é desses que habita nas terras online de Instagram e TikTok, você já ouviu aquela musiquinha que é o tema do YOLO. Um dia você vai deixar esse mundo para trás. One day you leave this world behind. E a musiquinha é super legal, e as pessoas fazendo coisas impressionantes. Claro, por vezes a gente passa por um memento mori surpresa, não passa? Quando você abre a porta do carro assim, e você nem percebe por quê, mas você fecha rápido. Já aconteceu contigo? E aí passa uma moto lambendo a porta, assim, não sabe nem como você percebeu. Ou quando o médico fala para você, presta bem atenção no que eu vou te explicar. Memento mori. É engraçado pregar um texto desses um dia depois do aniversário, né? O meu aniversário foi ontem. As pessoas têm relações diversas com seus aniversários. Alguns são seres de alegria esfuziante, alguns de vocês são assim. Ai, meu aniversário, meu aniversário, meu aniversário! Eu não entendo vocês. Eu sou mais um desses seres na linha de uma serena melancolia. Os de 30 de julho tendem a ser assim, tá? Ao menos meu amigo já mencionado, Jonas Madureira, que também é de 30 de julho. Todo ano, eu e Jonas, a gente fica mandando mensagens, uns 2, 3 semanas antes do aniversário, de consolo mútuo. Jonas está alguns anos à minha frente, então ele vai me contando sobre o que me espera. E sabe, no meu aniversário eu costumo fazer um exercício um pouco estranho. Eu procuro saber pessoas famosas que morreram com a idade que eu estou completando. Ai, que alguém falou um ai, credo. Ai, é um choque sempre. Eu lembro quando eu fiz 42, e eu descobri que 42 foi a idade que Elvis morreu. 42? Aí eu fui ver a lista dos 44, se prepara. Pablo Escobar. Dá para fazer tanto estrago assim em meros 44? Steve Irwin. Lembra do Steve Irwin, o caçador de crocodilos? Aquele que tinha um programa super legal, acho que era no Discovery, que ele subia na cobra, pegava crocodilo, salvava o escorpião, aquela confusão toda. E até que ele foi ferido por uma arraia numa gravação que ele estava fazendo, tomou uma chicotada no peito, alguma coisa assim. E ele falava crikey para tudo, lembra? Crikey. Quando ele pegava um crocodilo, alguma coisa assim. Steve Irwin. Scott Fitzgerald, aos 44, escritor de O Grande Gatsby. Na minha idade. Ele já tinha escrito que talvez seja o romance definitivo da literatura norte-americana. Na minha idade. Ficou assim. Carlos Gardel, 44. Como pode alguém compor por uma cabeça sem ter vivido ao menos um século? É impossível. Eu não entendo. Tem aquela cena famosa no filme de Al Pacino, O Perfume de Mulher, em que ele dança o tango com uma moça que estava um pouco assustada com o momento da dança, e ela fala, eu não sei dançar, e ele explica, não tem problema. E ela diz, mas e se eu errar? E ele explica, o tango não é que nem a vida, você pode errar. Você só finge que foi parte da coisa e segue dançando. Tá bom. 44, Henry Thoreau, pensador, poeta, escritor, um dos grandes homens que refletiu sobre a natureza. Ele dizia coisas como, me mudei para a floresta porque queria viver deliberadamente, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida e ver se não conseguia aprender o que a vida tinha a ensinar, e não fosse um desses que, quando chega a hora de morrer, descobre que não viveu. Aos 44, Robert Louis Stevenson, autor da Ilha do Tesouro, e também Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Aos 44 anos, Antoine de Saint-Exupéry, autor do Pequeno Príncipe. Crianças, vocês conhecem o Pequeno Príncipe? Será que o amor pela raposinha ou pela rosa lhe bastará? Será que o tal do essencial que é invisível aos olhos é que, no final das contas, grandes escritores morrem cedo? Aos 44. Por isso que eu estou deixando para ficar bom mais para frente. Sabe que os estoicos, e os estoicos estão indo na moda de novo, né? Não sei se vocês viram isso. Mas a antiga filosofia dos estoicos usa muito forte esse lema do memento mori. Mas não da forma que Davi usa. Os estoicos a utilizam na forma de, lembra que tu vai morrer, cara, então para que se preocupar com coisas do futuro? Aproveita o momento e segue o jogo. Não é bem o que o Davi traz, não. Quer ver o que Davi traz? Quer ver o memento mori de Davi? Vamos? Ele vai ensinar para você o seguinte.
Devemos ter diante de nós a brevidade da vida, para que ela nos faça agarrar com fé ao Senhor. Devemos ter diante de nós a brevidade da vida, para nos agarrarmos com fé ao Senhor. Vamos ver isso em 3 partes. A primeira delas é o chamado a direcionar todo o coração incomodado perante Deus em oração. Olha o versos 1 a 3 de novo. O mestre de canto, Jedutum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua. Davi é demais, né? Tem vontade de conhecê-lo? Ele escreveu esse salmo e ele passou para Jedutum. Quem é Jedutum, gente? De acordo com 1 Crônicas 16, era um dos homens que liderava a adoração pública naquele tempo. Era que nem fazer assim, Elvio, toma aqui, ó, essa letra aqui, bota a música e toca para o pessoal. Alguma coisa assim, nosso Jedutum. Tem algo incomodando o salmista e ele precisa falar. Sabe quando alguém diz para você assim, preciso falar contigo? Essa frase às vezes assusta a gente, não assusta? Às vezes gela a espinha. Tá, fala. Não, depois, não precisa, não é urgente. Não, fala. Estou aqui, estou para ser operado aqui, mas fala, vai, sei lá. E quando é o pastor que te manda a mensagem, recebeu uma dessas do seu pastor? Preciso falar contigo. Diga, pastor. Não, semana que vem. Aí a semana é interessante, né? Davi começa nos dizendo que o seu coração estava agoniado para falar alguma coisa. Ele queria falar. Tinha uma coisa que ele tinha que dizer. Mas ele não queria dizer essa coisa de uma maneira que fosse pecaminosa. Ele tentou pôr mordaça na língua, principalmente quando os ímpios estavam por perto. Ele foi ficando quieto e ele descreve para a gente que ficar quieto e não falar estava fazendo com que ele adoecesse. Até que o peito começou que nem se estivesse pegando fogo, brasa, aumentando o fogo. Eu preciso falar esse negócio. Já passou por momentos assim que você precisa falar? Veja, isso pode acontecer de uma forma pecaminosa. Às vezes a gente não se segura, não é? Às vezes a gente fala e vê, eu devia ter ficado quieto. Às vezes a gente pode causar conflitos que teriam sido evitados se a gente tivesse contado até 16. A gente solta na hora ou na direção errada. Eu nunca me esqueço de João, o que ele fala na 2ª carta. Ele fala para os seus leitores, embora eu tenha outras coisas para dizer para vocês, eu não quis fazer com papel e tinta, porque eu espero visitar-vos e falar face a face. É sensacional que João sabia que tinha coisas que você não disse por escrito, você disse assim. E a gente tem que lembrar dessas coisas. Às vezes a gente está querendo falar porque a gente está louco para fofocar, para falar mal, ou só falar por falar, ou só para tirar do peito qualquer coisa disso. Não é isso que está acontecendo. Aqui é o rei Davi com um peso muito grande de algo que ele vem experimentando e ele precisa de alguma maneira tratar. Mas ele não queria falar de qualquer jeito. Na frente dos ímpios, não. Ele não queria reclamar ou trazer para Deus a sua reclamação, a sua queixa, sobre como ele percebia que Deus estava lidando com ele, de uma maneira tal que os ímpios usassem isso para o mal. Ele hesitou e esse fogo no peito foi crescendo. Tem coisas que são tensas demais para serem ditas publicamente. Algumas só podem ser ditas ao pé do ouvido. Algumas a gente só tem coragem de dizer por escrito, não é? Outras por meio de metáforas. Algumas coisas só podem ser ditas por meio de histórias, explicou Flannery O'Connor, morta aos 39 anos. Algumas só dizemos diante de gente que a gente já trocou o coração. Tem coisa que a gente só diz para completos estranhos. E tem coisas que o coração só se sente à vontade, mas à vontade mesmo. É para falar para o Senhor. E que bom que o Senhor sempre ouve, sempre. Louvado seja para sempre. O verso 8 dá uma dica, parece que ele estava preocupado de ser zombado pelos descrentes. Talvez os descrentes que já vinham zombando dele está sendo punido ou afligido pelo Senhor, disciplinado pelo Senhor por algo que a gente não sabe exatamente o que é. Talvez ele pensasse que se ele reclamasse publicamente, iam usar isso contra Deus de alguma forma. Algo parecido com o que Jó sentiu. Jó soube sofrer, embora às vezes ele tenha exagerado no que disse. Mas acima de Jó, o Senhor Jesus. Quando Jesus tinha que dizer para o Pai que o cálice, se possível, fosse passado. Ele disse isso para o Pai, não foi? Ele não ficou reclamando diante dos soldados romanos adoradores de Júpiter, ficou? Foi para o Senhor. Tem pessoas que fazem isso com as coisas que a gente diz, usam para o nosso mal, usam nossas fragilidades contra nós mesmos. Mas tem alguém que nunca faria isso, sabe o nome dele?
E Davi faz o que Paulo mandou séculos depois que a gente fizesse. Paulo falou para os filipenses: não fique ansioso com as coisas, não. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E é isso que Davi faz. Tem algo no seu peito e ele precisa trazer, ele vai trazer para o Senhor. Para o Senhor, queridos, vocês podem dizer qualquer coisa. Crianças, qualquer coisa vocês podem falar com Deus acerca de qualquer coisa. O que você tem medo, o que você está triste, o que você não entendeu, qualquer coisa. E ele levou isso ao Senhor. Sabe aquela situação, irmão, que você adoraria ter alguém de confiança para derramar aquilo? Mas você sabe que você vai ser terrivelmente exposto e julgado. Sabe aquilo que você pensa que sequer teria palavras para explicar, nem saberia por onde começar? Você pode levar ao Senhor. E esse é o nosso primeiro ponto. O coração está aflito? Seja com o que for, leva para Ele. Antes de qualquer outra coisa, leva para Ele. Tá, mas do que Davi queria tanto falar? Agora estou curioso. Daquilo que está em todos nós, mas a gente finge que não. E ele fala do mesmo assunto que Moisés falou, que Salomão falou, que Tiago falou, algo que às vezes pega a gente também, às vezes é numa madrugada insone, às vezes é num momento de um quase acidente, às vezes é numa terça-feira assustada. Ele queria conversar com o Senhor sobre memento mori, a brevidade da vida. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. Nós devemos ter em mente a brevidade da nossa vida, versos 4 a 6. Dá-me, Senhor, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deixa aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Davi reflete sobre a brevidade da vida, mas além disso, não é só que ele está pensando no assunto, ele pede para Deus ajudá-lo a pensar no assunto, para que Deus não permita que ele esqueça que ele vai morrer. É um pedido que ele faz a Deus: Senhor, me ajuda a lembrar disso. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias. Você teria coragem de pedir isso para o Senhor? Senhor, me diz quantos dias faltam, certinho assim, para eu marcar lá no calendário, botar um alerta. Você teria coragem de pedir um negócio desse? O que isso faria contigo? Talvez ajudasse a focar, né? Tem tantos dias, dá para organizar tantos projetos, isso aqui não vai rolar, tal coisa não. Isso aqui dá tempo. Não, isso não. Talvez atrapalhasse de vez, não sei. Sei que a raposa, na obra de Saint-Exupéry, falecida aos 44 anos, a raposa disse para o príncipe, de quem ela estava ficando amigo, e ela havia pedido para o príncipe: príncipe, se aproxime de mim, ganhe meu coração. E ele apareceu num dia, ele apareceu no outro fora de hora, e ela falou: não, venha sempre na mesma hora, por favor. E ela explicou: se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 13 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada e descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar meu coração. É preciso que haja um ritual. Talvez a raposa e Davi estejam certos. Talvez seja importante preparar o coração e haver um ritual. E se a gente souber certinho qual é a hora que ele chega. Mas Deus não diz disso. Ele insiste em não contar. De qualquer forma, ele pede que o Senhor o ajude a ver que os dias são poucos, que a vida é como uma sombra, como um sopro, como uma vaidade. Uma sombra que passa. Às vezes passa uma sombra, né? Passou uma sombra que foi? Não sei, passou uma sombra. Seja literal, seja metafórica, elas passam. E a vida é assim, ela passa. O que passou? A vida, a sombra, passou, foi. Ele usa a palavra aqui, primeiro para falar dele, depois para falar de todos os homens, a palavra traduzida aqui como vaidade. Os de vocês que estavam vivos 10 anos atrás, quando estudamos Eclesiastes, se lembram que a gente usou muito essa palavrinha, que essa palavra vaidade não é o que a gente pensa, por exemplo, que eu fico lá me olhando no espelho, me achando gato, falando: uau, Emílio, você é um gatófalo mesmo, ou qualquer coisa assim. Não. É algo que se esvai na mão. A tradução literal talvez fosse algo como um vapor, uma brisa, uma fumacinha que você tenta segurar. É que nem a ampulheta do Tarcísio que fica na sala do lado ali, fica me assustando o tempo todo como passa rápido aquele negócio.
E Davi fala, eu sei que o tamanho da vida é medido em palmos. Às vezes a gente acha, a vida é grande, né? É nada, é medida em palmos, amigo. Que nem aquele armário que você está tentando encaixar no quartinho. Não é imensa. Alguns poucos palmos. E vai. E Davi fala, Senhor, não me deixe esquecer disso não. Não me deixe esquecer disso não, por favor. Olha, é uma boa oração a se fazer. E algumas das considerações que ele faz são muito parecidas com o que seu filho Salomão fez em Eclesiastes. Eu fico pensando se Salomão um dia leu o Salmo 39, pegou o tema e falou, vou correr com isso. Lá no final de Eclesiastes, Salomão disse, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho prazer neles. Mas muito antes, o velho Moisés havia dito, os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os anos como um breve pensamento, Salmo 90. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, havendo vigor 80. Mas é canseiro e enfado. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É o pedido que Moisés fez e parece de Davi, não parece? Um tempão depois foi Tiago, e a gente leu Tiago falando hoje sobre a vida ser rápida também, e a gente fica falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e Tiago fala, amigo, sei lá se você vai. Você fica aí, diz Davi, cheio dos seus tesouros. Tem até uma ilha do tesouro que você vive buscando, achando que a vida está nisso. Salomão, Davi e até Robert Louis Stevenson, morto aos 44 anos, olha para você com um misto de pena e urgência, para que você acorde. Essas coisas não vão durar como você acha que vão. Davi dá o exemplo do tesouro que você vai deixar e você não sabe que fim vai levar, esse patrimônio todo, esses colecionáveis todos que você está deixando, vão ficar para quem? Certeza? Talvez um mês depois que você se for, esteja tudo lá na peça rara à venda. Baratinho. Talvez seus familiares distribuam para aqueles que foram do seu coração. Eu mesmo tenho gravatas que foram de gente amada. A gente falou demais sobre isso já em Eclesiastes, é um tema muito importante. Essas coisas que a gente julga tão fortes, essas memórias, essas coisas que forjamos a tanto custo, elas serão esquecidas. Esses tesouros que a gente insiste em guardar, eles se perdem. E sabe, quando alguém se vai, tanto se perde, e não são só os tesouros. Algumas formas são de quebrar o coração mesmo. Uma delas, quando alguém se vai, e eu não falo muito, mas vou falar hoje. Eu fico olhando e pensando em quantas histórias, quantos fatos, quantos afetos e quantas lembranças estão ali silenciadas para sempre. E ninguém vai saber sobre elas mais. Quer dizer, tem alguém que sabe. Algo vai ficar, porque o Senhor está na história. Isso me faz lembrar de novo do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, falecido aos 44 anos. Porque a raposa, na hora de se despedir do príncipe, sentiu muita dor porque ele foi, eles haviam se apegado. Mas ela disse que agora, porque o cabelo dele era loiro, os campos de trigo tinham um novo significado para ela. E assim é a vida. Passa, embora alguma coisa fique para quem se importou com a gente. Davi está refletindo sobre a brevidade da vida, e são muitas as formas que a gente reflete. Tem o já mencionado YOLO, You Only Live Once, vai e viva loucamente, foque em coisas como pular de paraquedas, e viagem sem fim, e fazer como Steve Irwin, e pegar cobras, e subir em crocodilos, e beijos ao luar, e bicicross, e coisas que te assustam, e venda tudo e vá para as Maldivas com seu amor, ou venda o seu carro e vá ver a estreia do Lewandowski no Barcelona, lá no Camp Nou. Alguém esconda o Dutch do meu carro, por favor. E sabe, há algo aí. Há algo aí. Mas não tudo. Outros vão no caminho de uma melancolia terrível. Nada tem sentido, a vida já está indo, está tudo perdido mesmo. Há algo aí, mas não tudo. Qual a solução? Uma solução foi tentada por Thoreau, morto aos 44 anos. E ele escreveu, você deve viver no presente. Lançar-se em cada onda. Encontrar sua eternidade em cada momento. Os tolos ficam em sua ilha de oportunidade, olhando para outra terra. Não há outra terra. Não há outra vida além desta. Uau! Te parece um caminho que resolve? Muitos acham que é esse o caminho.
O próprio Thoreau disse algo um pouco diferente em outro momento, ele junta as coisas, eu acho. Ele fala, por mais miserável que seja a sua vida, enfrente-a e viva, não evite e não a chame por nomes ruins. Não é tão ruim quanto você. Parece mais pobre quando você é mais rico. Quem gosta de achar problema, achará problema até no paraíso. Ame sua vida, pobre como ela seja. Talvez você tenha algumas horas agradáveis, emocionantes e gloriosas, mesmo num asilo. O sol poente é refletido nas janelas do asilo com a mesma claridade da residência do homem rico. Então Thoreau, morto aos 44 anos, quer que eu viva primeiro pensando que é só essa vida, então aproveite, e que ainda que não esteja muito bom, é o que a gente tem, vale a pena. Há algo aí. Mas também está faltando alguma coisa, não está? Outros vão na linha do que sugeriu Scott Fitzgerald, morto aos 44 anos, no seu livro O Grande Gatsby, em que, diante de um futuro que parecia desaparecer, ele voltava-se para o passado constantemente. E Grande Gatsby, a reflexão é a seguinte: ali sentado na areia, a meditar nesse mundo antigo e desconhecido, imaginei o espanto de Gatsby, quando pela primeira vez identificou a luz verde na extremidade da doca de Daisy. Tinha percorrido um longo caminho para chegar a este relvado azul, e o sonho deve ter lhe parecido tão próximo, que dificilmente escaparia à sua posse. O que ele não sabia é que o sonho já ficará lá para trás, perdido na vasta obscuridade, mais além da cidade, onde os campos da República se desenrolam sem fim, sob o manto negro da noite. Gatsby acreditava na luz verde, no futuro que ano após ano recua diante dos nossos olhos. Nessa altura, iludia-nos, mas não importa, porque amanhã correremos mais depressa, amanhã esticaremos mais os braços, e uma bela manhã. Mas assim vamos persistindo, como barcos batendo contra a corrente, levados de volta ao passado incessantemente. Crikey! Eu tendo a isso aqui, tá? Tentando me agarrar a essas coisas que foram e tentar achar nelas a vida. Qual que é o caminho? Já que a gente vai morrer. Essas perspectivas de pensar sobre a morte trazem vantagens. Um é a gente parar de preocupar com coisa pequena, outro é parar de viver tolamente, achando que há tempo para resolver depois. Ou, principalmente, talvez você ache que há muito tempo para você se acertar com Deus lá na frente. Sei lá se tem, amigo. E a gente fica confuso porque a vida é essa coisa estranha mesmo. Gonzaguinha, falecido não aos 44, mas aos 45. Perguntou, e a vida o que é? Diga lá, meu irmão. É a batida de um coração? É uma doce ilusão? E a gente poderia perguntar, é um tiroteio de Escobar em que pessoas se vão em guerras de tráfico de entorpecentes? É um tango de Gardel que acaba quando estava ficando bom? É como conhecer uma raposinha e amá-la, mas um dia ir embora? É como participar da vida por um tempo, mas ela parece que fecha para a gente quando está ficando boa. A vida é a gente não saber se nós somos de verdade médico ou monstro, ou é lutar contra um crocodilo por dia. Meditar na brevidade da vida pode ser enlouquecedor, mas tem um jeito que vai salvar a tua alma. E esse é o nosso terceiro ponto. Devemos esperar no Senhor em fé para a solução do mal do nosso coração e do mundo caído. Versos 7 a 11. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque Tu fizeste isso. Tira de sobre mim o Teu flagelo, pelo golpe de Tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como o traço que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Já já a gente continua. O que a gente faz com essa brevidade da vida que Davi pede para o Senhor trazer à sua mente? A gente responde o que ele respondeu. E eu? E você? No que você espera? Davi reflete, eu espero no Senhor. Mas por quê? Por que a vida é assim fugaz? A vida é assim fugaz por causa do pecado.
Não era assim, não seria assim. E a culpa da vida ser assim é de todos nós, em nosso pai, Adão. E a gente precisa, para começar, reconhecer que só é assim por causa do pecado. E que a gente não tem condições de lidar com a raiz do problema. Davi estava sendo disciplinado pelo Senhor, o flagelo do Senhor estava sobre ele. Davi sabe que ele é pecador, que ele precisava do apoio do Senhor. Davi vem sofrendo nessa vida tão frágil e ele conhece seu coração. Davi é um homem que se deparou com a morte muito mais do que a maioria de nós. Alguns de vocês veem morte com frequência, a maioria de nós não. Mas ele é um homem que, para começar, matou muitos homens. Quase sempre em justa batalha. Quase sempre. E ele experimentou a mão pesada do Senhor, não? E isso fez com que ele sentisse essa vida frágil. Se já temos poucos dias, ainda passar boa parte deles em aflição, Senhor, já são poucos os dias, dá para contar em palmos, e ainda vou passar em sofrimento, em disciplina. E no verso 11, Davi faz essa conexão entre sermos essa fumacinha, esse vapor, essa vaidade, com iniquidade. Nós teríamos vivido para sempre nesta carne, se tivéssemos permanecido na luz. Nós fomos para as trevas e a gente começou a virar sombra, a gente começou a virar fantasma. E como Jó, que olhava a morte nos olhos todos os dias, e lembra, tem vários momentos em Jó, que a gente estudou juntos, em que ele pede ao Senhor, seja brando comigo, Senhor, lembra que eu sou só carne. Davi faz esse pedido também, frágil criatura, lide com cuidado. O memento mori bíblico envolve entendermos que nós somos frágeis por causa do pecado. E que a vida é assim por causa das nossas escolhas lá atrás. Robert Louis Stevenson, morto aos 44 anos, escreveu o famoso Dr. Jekyll e Mr. Hyde, uma história que eu acho que todos vocês devem conhecer. Aquele homem que de dia era um bom médico, aí vira um monstro, um maluco de noite, sai fazendo mal por aí. E sabe, o triste é que é meio que a gente mesmo. O mal habita aqui dentro. E se você ainda não percebeu isso, meu caro, você não está pronto para ver a saída. E você vai ficar buscando paliativos, como esses tentados aqui por todos esses que eu mencionei, para lidar com a fugacidade da vida. Escobar fez muito estrago em meros 44 anos, e a gente, na verdade, teria feito também, se não fosse a mão do Senhor nos segurando de alguma forma. Porque o fato é que a vida não é como um tango de Gardel, morto aos 44 anos. Nossos erros pesam e nos enroscam e nos derrubam. O verso 7 é o ponto de virada. Davi coloca a esperança no Senhor. E essa é a esperança de pecadores que sabem que vão morrer. A gente precisa do Senhor. E é o que eu te chamo hoje a fazer. Que você considere a sua mortalidade e coloque a sua esperança apenas em Cristo e somente em Cristo. Davi faz um pedido nos versos 12 e 13. Essa última petição dele é linda. Ouve-me, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas. Porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. O pedido que Davi faz é o mesmo que nós devemos fazer. É o de que o Deus em quem esperamos nos trate misericordiosamente. A oração do peregrino, do forasteiro, que sabe que não tem muito tempo, que sabe que não vai dar conta de resolver o seu próprio problema. Que o Senhor veja suas lágrimas e não faça silêncio. Sou forasteiro, sou peregrino, não sou daqui. Você acha que Deus respondeu a essa oração de seu amado filho Davi? Crikey! Claro que sim. Jesus é a resposta a esse pedido, gente. Jesus é a resposta daquele que espera no Senhor para resolver sua mortalidade. Deus, o Filho encarnado. Vivendo Ele mesmo neste mundo fugaz, experimentando esse mundo caído, morrendo pelos nossos pecados, não para resolver apenas o nosso problema, mas algo maior, o problema de um mundo maldito. Brevidade da vida é uma realidade de todos nós, mas o colocar a esperança no Senhor e na sua misericórdia em Jesus não é uma realidade de todos. E eu te pergunto se é a sua. Você confia a sua mortalidade a Ele? Você confia o tratamento e a solução do seu pecado ao Senhor? Você é dele? Você já considerou quão breve a sua vida diante dele e que você entendeu que é por causa do pecado que é assim e você percebe que só nele há esperança? Você já olhou para Jesus procurando saída?
Aliás, falando em vida breve, é meio coisa de maluco, não é? Pensar que Jesus viveu 11 anos a menos do que eu. E como pode, em 33 anos, salvar o cosmos inteiro? Eu não sei se você, como Jesus falou certa vez, já encontrou o tesouro. Pode ser numa ilha como a de Stevenson ou não. Mas olha, quem encontrou esse tesouro, diz a Bíblia, não larga. No Salmo 90, Moisés fez um pedido tão... Obrigado por pedir, Moisés. Eu queria pedir isso, mas eu não tinha coragem, você pediu por nós. Ele fala, volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos em nossos dias. E aí ele pede um negócio que, assim, acho que só Moisés ou um outro mediador do pacto teria cara de pau de pedir. Mas ele pede, alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Eu acho demais que Moisés, sei lá, com quase 100 anos ou mais, tenha escrito isso e pedido para o Senhor, Senhor, eu vivi dias de aflição. Te peço que o Senhor me dê ao menos tantos quanto de alegria. Mas como que alguém está perto da morte e pede um negócio desse? Tem que ter uma esperança nova, não tem? Moisés sabia que é inútil a esperança de encher os nossos poucos dias de dias memoráveis, de dias de pular de paraquedas, ou de fazer isso ou fazer aquilo. Grande parte dos nossos dias são de aflição. O que precisamos é de algo que garanta que este mundo não é a verdade final, que é uma terra onde peregrinos, forasteiros, pecadores encontram algo definitivo. Escrevi um tempo atrás algo sobre isso, e para concluir, uma conclusão grande, peço licença para ler. É algo que tenho usado para lembrar a mim mesmo, e outros têm falado que tem sido útil também. É o Memento Mori, que eu escrevi, se chama Pela Última Vez. E vai assim. A gente morre todo dia. E não somente daquela maneira que John Donne famosamente nos ensinou, com sinos dobrando por nós, quando qualquer humano se vai. Tem um outro jeito que a gente morre todo dia. Um dia desses li algo que partiu meu coração. Alguém disse algo mais ou menos assim: um dia você brincou com seus amigos de infância pela última vez, e ninguém na hora se deu conta disso. Foi dessas coisas de arruinar o dia. De fato, a gente morre um pouco todo dia. A gente perde um pouco da vida a cada dia. Fiquei pensativo hoje, lembrando disso, é verdade mesmo. A gente dificilmente sabe quando foi a última vez. Um dia, você jogará bola pela última vez. E será divertido e dolorido, e você pensará que precisa fazer isso mais vezes. Mas não vai mais. Seja pelo joelho, pelas costas, ou pelo pouco tempo. Terá sido seu último gol, sua última canelada, sua última risada gostosa depois de um erro primário. Um dia você irá ao cinema pela última vez. Vai ser provavelmente depois de um bom tempo sem ter ido. E você vai sentir de novo o gosto e o prazer da telona e vai pensar em voltar. Mas a vida vai seguir e a saúde vai dificultar muito e vai ser tão mais fácil assistir no tablet. Um dia você terá uma conversa com sua amada, relembrando com carinho algum bom momento, como um dia de viagem, uma refeição marcante. E algo acontecerá pouco depois que impedirá novas conversas desse tipo. E nunca mais vocês irão assoprar as chamas das memórias do amor um do outro. E aos poucos essas lembranças poderão se apagar. Você perceberá que era a última conversa? Por isso estava agridoce. Um dia você vai se despedir do seu pai pela última vez e não mais poderá papear. E vai ficar muito por dizer. Vai ser assim com cada um dos seus parentes. Até que seja assim a seu respeito. Um dia você vai fazer sua última postagem em mídias sociais. Se soubesse, não teria desperdiçado ela falando mal de alguém, teria? Um dia você vai conhecer uma pessoa nova pela última vez, e provavelmente será um profissional de saúde, que vai te ajudar a ficar confortável perto do fim. Um dia você vai ouvir o seu último parabéns para você, e dificilmente você saberá que foi o último. Ainda bem, seria difícil soprar a vela se soubesse. Um dia você vai manchar sua camisa de comida pela última vez, você vai ficar chateado.
Se soubesse que seria a última, você se importaria? Ou pediria mostarda? Um dia você vai conhecer uma cidade nova pela última vez. Você saberia disso ao saborear as coisas únicas dali? Um dia você fará carinho num animalzinho pela última vez. Se você soubesse, se demoraria mais nas orelhas peludas ou no focinho gelado? Um dia você pagará seu último boleto. Se você soubesse, faria uma dancinha celebrando. Um dia você assistirá a sua última Copa do Mundo, talvez ciente de que dificilmente você chegará em outra. Um dia você vai sair da sua cidade pela última vez, e ao chegar de volta nem vai perceber que estará entrando para não mais sair. Um dia você vai tomar chuva pela última vez, e bobo que é, vai ficar preocupado com a nota de 20 que molhou, com pneumonia, com sapato, e não vai aproveitar o milagre que é a água caindo do céu. Um dia você vai visitar sua avó pela última vez, ela vai te oferecer bolo. Vai estar quase tão gostoso como sempre esteve. Um pequeno declínio qualitativo. Você vai sair triste, porém esperançoso, de que ainda terá ao menos outra visita, mas estará enganado. Um dia você tomou sua última vacina e você reclamou com seus pais e nem se deu conta que estava livre. Um dia você se despediu dos seus colegas de escola ou faculdade e prometeu que com certeza manteria um contato. Um dia você irá dirigir pela última vez. Não vai ser uma épica jornada pela costa californiana, vai ser uma simples ida ao cartório. Seus familiares vão conversar contigo sobre não dirigir mais, e daí em diante só carona. Cada um dos seus alimentos favoritos será comido pela última vez ao longo dos seus últimos meses, mas você não irá saber que foi assim. Se soubesse, você teria focado mais na comida e menos no celular. Um dia você vai ouvir uma das suas músicas favoritas pela última vez e você não vai saber. Se soubesse, você teria cantado junto com vigor, não teria? Vai ser assim com cada uma das suas músicas favoritas, mas você não vai saber que foi. Um dia você irá entrar no mar pela última vez. Você vai sair achando que teria outra oportunidade. Se não achasse, aguentaria mais o frio, o sal no olho ou o rosto ardendo do sol. Um dia você vai notar a lua e as estrelas pela última vez, certo de que a qualquer noite poderia com facilidade ir contemplar o universo. Um dia você vai terminar de ler o seu último livro. Não terá sido um livro selecionado cuidadosamente para ser o último. Você não sabia. Será que vai ser um desses livros bonzinhos, mas nada de memorável? Ou a parte 2 de uma trilogia? Um dia você vai brigar pela última vez com a pessoa que ama. E talvez nem tenha a chance de se reconciliar. Se você soubesse, teria sido mais brando. Teria sim. Um dia seu coração será partido pela última vez. Seja por uma notícia, seja por uma pessoa amada. Você vai achar que ainda irá passar por outras dessas, mas felizmente terá sido a última. Um dia, depois que você se for, seu nome será dito pela última vez. Talvez por um bisneto curioso lendo algum papel antigo, se chegar a tanto. E depois disso, seu nome não mais soará na terra. Penso nessas coisas e meio que morro por dentro. Um dia irei pensar nessas coisas tristes pela última vez. Que alívio. Ainda bem que há notícias de uma terra nova, onde não haverá tantas lágrimas nas coisas. Os rumores trazidos pelo bom livro são de que lá nada precisará ser pela última vez. Tem dias em que eu penso que nem a raposa. Seria melhor saber logo. Tem dias em que eu prefiro deixar na mão dele e ir seguindo. Quanto tempo mais? Foram 44, sei lá, bota mais uns 50% aí, tá bom. Acho que não precisa dobrar a meta, não. Outro dia, coloquei numa história que estou escrevendo na boca de um personagem a seguinte fala: eu não planejo viver muito, disse o cara para sua amada. Eu não planejo viver muito. Fiquei pensando naquilo por um tempo e só preparando esse sermão me dei conta de que Jesus falou isso o tempo todo. Ele falou que não planejava viver muito. Ele tinha um plano, não tinha? Aliás, assim, irmãos, eu acho que você precisa entender que nenhum de nós vai viver muito.
a não ser que morramos com Ele. Aí, meus caros, aí. Te louvamos, Senhor, pelas notícias que o bom livro traz. Gratos porque em Cristo temos a esperança de que, se dormirmos com Ele, levantaremos com Ele no último dia. Louvado seja o Teu nome, pois o Senhor nos faz refletir sobre essas coisas, mesmo elas sendo desconfortáveis. E o Senhor nos aponta, ao longo de toda a Tua Escritura, para isso. Moisés falou, Salomão repetiu, Davi enfatizou e Tiago não deixou para lá. Mas a gente faz isso. Pedimos, Senhor, que nos aponte para Cristo, que avançou antes de nós para nos levar junto. E te damos glória por isso, no nome do Salvador. Amém. Vamos cantar? Convido vocês a ficarem de pé.